E aí eu compro um PC gamer pra jogar e depois compro também um PC de edição pra editar? Que conta é essa? Fala pessoal, vou responder de uma forma um pouco mais resumida a dúvida que algumas pessoas têm. Pessoas que trabalham às vezes no ramo da edição, na fotografia e também tem assim o seu lazer com entretenimento de jogos e tudo mais. E fica se perguntando, mas o que eu faço? O que computador eu compro? Porque eu não posso ter dois computadores. Um computador para editar, que é um computador de trabalho, e um computador gamer. Entendeu? Que vai ter um desempenho melhor nos jogos e eu não vou conseguir trabalhar com ele. Vou adiantando que não é bem assim. Você precisa lembrar um ponto importante. RGB não dá FPS se você joga, entendeu? Olha aqui, eu ganhei 100 de FPS só porque tem aquela luzinha roxa e a vermelha no canto. Não é isso. RGB não dá FPS. Sempre que você vê um fabricante cheio de luz, esse aqui, é computador gamer, você precisa ficar atento às configurações que estão presentes no computador. A gente precisa de processador e placa de vídeo. Não vamos nem entrar nos outros quesitos como RAM, placa-mãe, enfim. A gente precisa desses dois principais recursos, tanto para editar, para você ter o preview ali enquanto você está fazendo e automaticamente para depois exportar. E o que você precisa para jogar? Você geralmente precisa de um processador e uma placa de vídeo, né? Também a gente não vai entrar no critério da RAM agora. Em outras palavras, existe uma certa coincidência aqui nas configurações. Mas aí vai entrar aquelas pessoas que falam, não, porque tem que comprar a placa de vídeo da Quadro, porque a Quadro que tem os CUDA cores, que não sei o que e tal, porque a Quadro foi desenvolvida AutoCAD e edição e pá. Não é bem assim. Você precisa ver qual vai ser o custo-benefício do computador que você está montando. Primeiro ponto a ser analisado. Se eu sou um editor, o que eu necessito num PC para fazer um render do meu vídeo, para exportar o meu vídeo, seja em Full HD ou em 4K. Existem duas situações que geralmente acontecem nos computadores, dependendo aí de quando você comprou ele, qual a configuração que você está utilizando ou quais os componentes você está utilizando. Se você tem um computador Intel, uma placa de vídeo da Nvidia, por exemplo, na hora das suas edições, você vai observar que acontecem algumas coisinhas com o seu computador durante a visualização do seu vídeo, o preview, e também durante a exportação dele. É importante frisar que processador e placa de vídeo andam juntos na hora de processar, fazer o render do seu vídeo. Lembrando que quanto melhor o processador, mais rápido vai ser o render, você vai ter que ficar esperando tanto. Mas a placa de vídeo tem aí um papel muito importante nisso, e vou te falar por quê. Se você tiver a oportunidade de fazer o teste, deixe só o processador exportando, você vai ver que um vídeo de 1 minuto vai levar provavelmente 1 hora ou mais para exportar, sem brincadeira. Somente o processador fazendo o trabalho, que uma placa de vídeo, né, os CUDAs, vai levar muito tempo mesmo. A segunda situação, e a mais comum e popular que acontece hoje em dia em quase todos os computadores dos nossos queridos editores, é a utilização dos CUDAs da placa de vídeo, que geralmente deixa o processador com a maior parte do uso, vamos lá, 80% do uso, e a placa de vídeo vai ficar aí com 40% a 50%. Essa segunda situação já é uma situação interessante. Um vídeo de 1 minuto não vai levar 1 hora para ser exportado, vai levar basicamente 30 segundos, dependendo da quantidade de itens que você coloca no seu vídeo, camadas, letra, fonte, logo e coisa rolando aí. Mas a Nvidia lançou e tá querendo concorrer, ó, NVENC, tá aqui o nome para vocês. É uma ferramenta lançada pela Nvidia, ainda mais com os lançamentos aí mais ou menos recentes das RTX, onde o seu computador vai ter um pouco de alívio no processador. Em vez de 80% de uso no CUDA Core, vai passar aí para mais ou menos 40 a 50% de uso, e a placa de vídeo vai se responsabilizar por maior parte da codificação. Já é algo bem interessante. Dependendo se você estiver exportando em Full HD ou 4K, você vai ter um ganho aí de alguns minutos a mais do que se fosse apenas com CUDA Core, ou nem se fala de só utilizar o processador para fazer esse trabalho todo. Mas aí fica a dúvida. Você falou que a placa de vídeo e o processador faz isso e tem essa função na hora de exportar e pré-visualizar. Mas e para os jogos? O que acontece? Para os jogos tem uma série de variáveis. Porque, por exemplo, você está utilizando o CSGO, você vai notar que tem um consumo um pouquinho alto de processador e um consumo razoável de placa de vídeo. E aí você fica pensando, mas que é isso aí? Será que é má otimização do jogo? Geralmente tem só jogo mal otimizado. Aí você vai jogar um PUBG, aí dá um pouco de diferença, tem um consumo um pouquinho mais alto de placa de vídeo. O processador às vezes vai no talo e fica naquela big vai, não vai.
Será que segura? Battlefield? GTA V? Ixi. Então, para os seus jogos também é importante o tipo de processador que você tem, mas um ponto que você deve estar se perguntando é a placa de vídeo, porque placa de vídeo ainda é muito importante para os jogos, tem uma importância também fundamental nos trabalhos de edições e tudo mais. E aí? Mas já tocando nesse assunto, você vai perceber que você pode pagar um pouco menos para ter um desempenho similar. Mas será que dá tanta diferença de desempenho assim? A gente precisa ter um pouco de calma com relação às placas quadros. São placas muito boas, as especificações técnicas, se você for colocar lado a lado, você fica assim, não, o negócio aqui vai bombar em tudo. Mas se tratando da quadro, é um ponto um pouco mais complicado, varia de uma para outra. Você tem uma placa quadro um pouco mais de entrada, um pouco mais simples e tal, a P2000 é uma placa da quadro, uma muito famosa aí, comum, deve custar em torno de 2 a 3 mil reais também. Ela vai funcionar nos jogos? Vai. Ela vai entregar o desempenho de uma GTX, por exemplo, que foi mais voltada para os jogos? Não vai. Você não vai gastar 3 conto para poder atingir 100 de FPS, que é uma média boa, sendo que com 3 conto você pode pegar e vamos lá, uma GTX 1660 Ti, deve estar o que, uns 2,5, mais ou menos, e você vai conseguir 120 de FPS, suponhamos em alguns jogos assim, tal, né? 150, em jogos mais pesados aí, mais exigentes e tal. Ah, mas e a quadro para editar? Pode procurar, e tem inúmeros testes do pessoal utilizando quadro para editar, uma GTX para editar, tanto a visualização quanto o render são muito semelhantes. Inclusive a P2000 teve bastante perda de desempenho na pré-visualização. Não posso falar do render, porque o render vai ser muito parecido entre elas. O processador é quem manda muito, pelo menos na tecnologia CUDA. Na NVENC pode ser que mude um pouquinho as coisas, mas a gente tem dados aí de que a P2000 ela perdeu um pouquinho na hora de você assistir ali o teu projetinho que você está fazendo. Ela deu uma enroscadinha, dá uma gargaladinha, ela fica em 100% e cai para 15%, e o processador ainda se mantém 100% e fica aquele gargalo, sai nada de bom daí. Observando essas duas situações em jogos, em edição, uma placa quadro, que é uma placa bem interessante, mas que é muito cara, acaba não valendo a pena. Ah, Fernando, então qual que compensa comprar? Qual placa? Isso vai ficar para outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Mas vamos ao segundo ponto importante, o processador. Entra aquela grande disputa, nossa, mas será que eu compro um processador Intel, um AMD ou Xeon? Xeon? Fala do jeito que você quiser. E aí? Atualmente, com a 10ª geração, até mesmo 9ª, 8ª geração, que são peças que eu recomendo que você pode comprar ainda no ano de 2020, elas têm entregado um desempenho muito bom, um desempenho ainda um pouco superior às versões AMD. A Xeon não vai entrar nesse quesito por enquanto, porque elas foram dedicadas mais para servidores. Pode ser que até tragam um desempenho legal em jogos, mas então entre Intel e AMD, qual eu fico? Precisa pensar que a Intel, por enquanto, está entregando um desempenho legal, mas é relativamente mais cara. A AMD, por outro lado, é ideal para multitarefas, né? Por ter uma quantidade de núcleos maiores, sem contar com a geração 10, ou talvez eu pego um i9, 10900K? 9900K. Então, se você está pensando em economia, eu ainda recomendo você utilizar o Ryzen. Pelo um custo-benefício um pouco melhor, dependendo do que você vai fazer. Preciso fazer multitarefas? Vai de Ryzen. Eu acho que ele segura bem. Eu preciso de um pouco mais de potência e desempenho? Intel, eu acho que vai te proporcionar um resultado interessante. Num outro vídeo eu vou trazer algumas peças e recomendações para você comprar. Lembrando que esse ano de 2020 tá brabo o negócio, hein? Rapaz do céu, o dólar tava batendo 6 conto esses dias. Tava quase igual o euro, mano. Trash, hein? Qual que é a conclusão de tudo isso que você falou? Qual é a parte importante? Você precisa lembrar, eu preciso jogar em 4K, preciso jogar em Full HD, eu preciso de muito desempenho, multitarefas, ou então eu preciso fazer um render muito rápido, ter uma visualização boa, 4K, né? Vou só exportar drone aqui, o negócio vai ser louco, entendeu? Então são coisas importantes que você precisa analisar antes de comprar um PC. Não vem com essa historinha de que é PC gamer, que LED não traz FPS e não aumenta a velocidade do seu render, tá? Fica atento a essas dicas, beleza? Então no próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas peças que vocês podem comprar, custo-benefício, que vai dar para você jogar um jogo legal, Full HD, e também você vai poder trabalhar nos seus projetos e nas suas produções aí sem muita dor de cabeça. Fica ligado e até o próximo. Acho que deu.